Neste vídeo vamos assistir à segunda parte de uma sessão de terapia conduzida por Carl Rogers, criador da abordagem psicoterápica chamada terapia centrada no cliente. No vídeo temos uma espécie de encenação didática, uma ilustração do seu modelo terapêutico, mas serve muito bem para a apresentação de diversos princípios contidos em uma sessão de psicoterapia não diretiva, como também é chamada. Essa peça faz parte de um filme de 1965, chamado Três Abordagens de Psicoterapia. As outras duas partes são conduzidas por outros dois grandes nomes da psicoterapia da época, Fritz Perls e Albert Ellis. Consta que Glória, a paciente do filme, era uma pessoa real e não uma personagem interpretada por uma atriz com um script. Eu vou comentar o que está se passando nessa demonstração como se fosse uma sessão real e destacar alguns pontos e dar algumas opiniões. Relembrando o que já dissemos no vídeo passado, Carl Rogers fez algumas considerações sobre o seu método que vale a pena destacar para guiar a compreensão da sessão de terapia que será demonstrada. Ele faz destaque sobre o ambiente terapêutico, sobre o relacionamento com o cliente e essa relação de proximidade que ele cria, em que ele se importa e tenta se colocar no lugar do cliente. E aí ele une esses cuidados com a sua experiência clínica e com o estudo, com as pesquisas que ele fazia. E aí ele espera uma série de mudanças acontecerem a partir dessa conduta e desse ambiente. No primeiro vídeo nós vimos que Glória se apresentou com a queixa de não saber como falar para sua filha de 9 anos a respeito dos seus relacionamentos amorosos e que no decorrer da conversa outras coisas foram aparecendo. Para uma melhor compreensão do caso, eu sugiro que assistam ao vídeo 1. Agora, dando continuidade... All right, then I want to work on accepting me then. I want to work on feeling all right about it. But that makes sense, that that'll come natural and I don't have to worry about having. Mm-hmm. But when things do seem so wrong for me and I have an impulse to do them, how can I accept that? What you'd like to do is to feel more accepting toward yourself when you do things that you feel are wrong. Is that right? Right. I feel like you're going to say, now why do you think they're wrong? And I have mixed feelings there too. Mm-hmm. Through therapy I'll say, now look, I know this is natural. Women feel it. Sure, we don't talk about it a lot socially. But all women feel it and it's very natural. I've had sex for the last 11 years. I'm of course going to want it, but I still think it's wrong unless you're really, truly in love with a man. You feel that I or therapists in general or other people say, it's all right, it's natural enough, go ahead. And I guess you feel your body sort of lines up on that side of the picture. But something in you says, but I don't like it that way, not unless it's really right. Right. Eu fiz questão de deixar aqui no vídeo essa parte longa aí desse silêncio para mostrar como que esses momentos podem acontecer, qualquer que seja o terapeuta ou profissional que estiver trabalhando. E observe que ele deixou o momento de silêncio se estender por um tempo, porque parece que ela estava refletindo a respeito do que ela mesma tinha falado. Ele apenas deixou acontecer o momento ali de reflexão sem interrupção. Ele poderia ter se sentido desconfortável com o silêncio, introduzido uma nova pergunta, uma nova direção, mas ele soube se manter ali sem interromper porque ele viu que estava sendo um silêncio produtivo. E ela percebe que o primeiro passo seria se aceitar melhor. E aí ele vai reforçando isso, não apenas porque ela falou, porque é a opinião dela, mas provavelmente porque ele acha também que está na direção correta
a reflexão nesse sentido de ela tentar uma autoaceitação maior. This is the conflict, and it's just insoluble, and therefore it's hopeless. And here you look to me, and I don't seem to give you any help. And Right. I really know you can't answer for me, and I have to figure it out myself, but I want you to guide me or show me where to start, or so it won't look so hopeless. and then I might ask, what is it you wish I would say to you? I wish you would say to me to be honest and take the risk that Pammy's going to accept me. And I also have a feeling if I could really risk it with Pammy, of all people, that I'd be able to see, here's this little kid that can accept me. And I'm really not that bad. If she really knows what a demon I am and still loves me and accepts me, it seems like it would help me to accept me more, like it's really not that bad. I want you to say, to go ahead and be honest. Com a pergunta que ele fez, o que você gostaria que eu dissesse? Observem que acabou que levou ela a dar um passo adiante e ela por si mesma clareou um pouco mais as coisas. Ela ao responder o que ele deveria dizer, ela acabou colocando o que ela própria conseguiu pensar sobre o assunto, sobre aquela questão específica. You know very well what you'd like to do in the relationship. You would like to be yourself, and you'd like to have her know that you're not perfect, and you do things that maybe even she wouldn't approve of, and that you disapprove of to some degree yourself. But that somehow she would love you and accept you as an imperfect person. Yeah. Like I wonder if my mother had been more open with me, maybe I wouldn't have had such a narrow attitude about sex. If I would have thought that she could be, pretty sexy and ornery and devilish too, but I wouldn't look at her as being such a sweet mother, that she could also be the other side. But she didn't talk about that. And maybe that's where I got my picture. I don't know. But I want Pammy to see me as a full woman, but also accept me. You don't sound so uncertain. I don't? What do you mean? What I mean is, you've been sitting there telling me just what you would like to do in that relationship with Pam. I would, but I don't want to quite take the risk of doing it unless an authority tells me that. I guess one thing that I feel very keenly is, it's an awfully risky thing to live. You'd be taking a chance on your relationship with her. You'd be taking a chance on letting her know who you are, really. Parece que ele concordou com o que ela sugeriu e está tentando eliminar um obstáculo de ação. Está tentando liberar, talvez, aí o movimento dela nessa direção aí que foi sugerida. E esse obstáculo é o medo de dar errado. Então ele está dizendo que viver é arriscado mesmo, né, sugerindo que ela arrisque, que ela tente mesmo que possa dar errado. Yeah, but then if I don't take a chance, if I feel loved and accepted by her, I'm never going to feel good about it anyway. If her love and acceptance of you is based on a false picture of you, what the hell is the good of that? Is that what you're saying? That's what I mean, yes. But I also feel there's a lot of responsibility with being a mother. But I don't want to feel like I've caused any big traumas in the children. I don't like all that responsibility. I think that's it. I don't like it, feeling it could be my fault. I guess that's what I meant when I said life is risky. It's to take the responsibility for being the person you would like to be with her. And I look at it two ways. I like to see myself as being so honest with the kids. And yet, I get jealous of, like, when they're with their daddy. I feel he's more flip. He's not quite as real. He's not quite as honest. But nevertheless, they see a sweet picture of their dad. He's all goodness and light. And I'm envious of that, too. I want them to see me just as sweet as they see him. And yet I know he's not quite as real with them. So it seems like I've got to swap the one for the other. And I know this is really what I want the most, but I miss some of that glory. Yeah. You sort of feel, I want them to have just as nice a picture of me as they have of their dad, and if his is a little phony, then maybe mine will have to be too.
A gente percebe que a Glória é uma cliente do tipo bem esclarecida. Ela tem uma capacidade própria de desenvolver bons raciocínios, de refletir, uma boa capacidade de autopercepção também. Então esse tipo de paciente permite que o Carl Rogers apenas, até o momento pelo menos, apenas fique se dedicando a estabelecer melhor ali as coisas que ela própria diz. A gente percebe que ela está conduzindo o raciocínio e ele toma a fala de tempos em tempos para colocar, digamos assim, de uma forma ainda mais clara o que ela própria disse. Se fosse um outro tipo de paciente que não conseguisse esse desenvolvimento, não teria como ele fazer desse jeito, porque ele iria ficar repetindo frases muito curtas e ia ficar uma repetição muito direta, muito estranha. Well, I wish I can't have that neat a picture of me if I were honest. Before therapy, I would have definitely chosen the other area. Well, right now, I know that's not true. And I'm not positive they'll truly accept me. Kind of a no man's land of probably shifting from one point of view toward them to another, but boy, you'd sure like somebody to say, that's right, you go ahead and do it. It's dang hard to really choose something on their own, isn't it? Which makes me feel very immature. I don't like this in me. I wish I were grown up enough or mature enough to make my decisions and stick by them. But I need somebody to help me on, somebody to push me. I do feel like you've been tuning to me. You're not giving me advice, but I feel like you're saying you really want to, you know what pattern you want to follow, Gloria, and go ahead and follow it. I sort of feel backing up from you. Olha, esse momento aí deixa os seguidores aí dessa proposta rogeriana bastante satisfeitos, né? Ficou patente ali que essa postura dele de ir dando apoio a ela, de apenas ir fomentando as próprias opiniões que ela já parece ter, surtiram efeito e ela percebeu o efeito. Ela disse que se sentiu apoiada de uma forma aí bastante positiva. Mas eu ressalto que para esse tipo de paciente, essa abordagem é mais promissora, porque é uma paciente que consegue fazer ali as próprias reflexões. I guess the way I sense it is, you've been telling me that you know what you want to do, and yes, I do believe in backing up people in what they want to do. It's no damn good you're doing something that you haven't really chosen to do. That's why I'm trying to help you find out what your own inner choices are. Sim, essa proposta dele é boa, de incentivar a pessoa, mas ele também pode mostrar opções que a paciente não tenha cogitado. Opções que existem, mas que ela não viu, e ele, com a sua experiência clínica, pode enxergar algo além do que ela tenha visto. E aí ele não precisa necessariamente, né, colocar isso como uma opção que ela deve seguir, mas apenas apresentar para ela, argumentar, mostrar ali as possibilidades, e aí ela pode ou não acabar aceitando e vai fazer essa proposta nova também de bom grado. But then there's also a conflict there because I'm not really positive what I want to do. The lying part, yes, but I'm not positive what I want to do when I go against myself. Sure. Like when I bring a man to the house. I'm not sure I want to do that. If I feel guilty afterwards, I must not have really wanted to. All right, now what I want to ask you is, how can I know which is the strongest? Because I do it, does that mean that's the strongest? And yet if I disapprove, that's just part of the thing that's got to go along with it? See, it sounds like I'm picking up a contradiction. I'm not following. Sounds like you're feeling a contradiction in yourself, too. Although what I heard you saying in part is, the way you like it is when you feel really comfortable about what you're doing. Yes. And I have at times when I've made a decision. Now that seems right. That seems perfectly right. No conflict. But then there are times I do things that I feel uncomfortable with. So that there is a conflict there. It's not the same at all. So what I'm saying is, how do I really know when I'm following my true feelings if I have conflicts afterwards or guilt afterwards? I see, because in the moment it may seem like your true feelings. Yes. Like if I'm starting to do it, okay. So if it really is tough,
And if you feel comfortable in the moment about it, but then afterward don't feel at all comfortable, which course of action was really the one you should have followed? Então tem uma ideia aí que eu gosto de apresentar dessa forma, né, que é uma forma gráfica, apresentar o caso de uma forma gráfica, fazer um esquema ali, uma espécie de mapa assim do que está acontecendo até agora aí nesse caso, pegando a ideia do que veio aí do vídeo anterior a esse e complementando com esse. Então ela se apresenta ali com a queixa que tem a ver com a situação dela com a filha. E a interface desse problema está gerada por uma situação concreta, que são os casos amorosos que ela tem, os relacionamentos que ela tem lá com seus namorados e que a filha fica sabendo. E isso leva a um problema também, leva e parte ao mesmo tempo de um problema de autoaceitação. Então você vê que a situação com a filha e a autoaceitação é um problema ali em duas vias, um alimenta o outro. E os dois são influenciados pela situação concreta. Ela tem dificuldade de se autoaceitar por causa dos seus casos amorosos e a situação com a filha parte daquilo ali também. E aí a gente pode acrescentar um outro elemento aqui, querendo trazer aí o entendimento de que há uma influência do passado, que seria a forma como a mãe dela a criou, como a mãe dela falava ou deixava de falar com ela a respeito dessa parte de namoro, de sexo, etc., que isso teria influenciado, ao que parece, ela mesma percebe isso, teria influenciado essa parte da sua autoaceitação. Então, colocando esses elementos assim nessa forma gráfica, né, a gente não esquece que eles existem e a gente começa a fazer um entendimento do negócio. Eu acho que isso é uma coisa interessante até para ser mostrado para o paciente. Está indo um pouco além aqui do método rogeriano, que não tem nada disso, mas só para quem está acompanhando aí, vai essa sugestão. You know, the most outstanding thing, I don't know if you're following me when I say about this conflict, but one thing I know is I've wanted, for example, to leave my husband for quite a few years.